A democracia morreu na Nicarágua? Estamos aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes, além da manchete. Gente, hoje nós vamos falar sobre algo que aconteceu na Nicarágua, tá? Imagina o presidente subir ao palanque e dizer que não haverá mais eleições. Simplesmente isso. E, detalhe, não porque o país esteja enfrentando uma guerra, entende? Não como uma medida temporária, mas porque, segundo ele, o Ortega, a oposição não pode voltar ao poder. Olha o perigo disso. Foi isso que Daniel Ortega declarou no dia 19 de julho deste mês de 2026, durante as comemorações do aniversário da Revolução Sandinista. Escute isso, o presidente da Nicarágua, ele afirmou que não haverá novas eleições e disse que trabalhará com o Congresso para criar uma espécie de muralha contra seus adversários políticos. As próximas eleições gerais estavam já previstas para novembro de 2027. E aqui vai existir uma grande ironia histórica, quase que perfeita. Sabe por quê? Daniel Ortega simplesmente é o homem que participou de uma revolução para derrubar uma ditadura familiar. Agora governa ao lado da própria esposa e tenta fechar definitivamente o caminho eleitoral para qualquer tipo de oposição que ousar, né, a se levantar. E lembrando que o nosso presidente aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já elogiou o Daniel Ortega em vários momentos aí de discursos políticos, até em debates. Tá, gente? É só jogar aí no YouTube, no Google, que você verá isso. E ele não destruiu o trono, sabe? Daniel Ortega, ele não destruiu o trono ali dessa dinastia que existia e ele participou dessa revolução, mas ele apenas sentou no trono e agora quer voltar a fazer a mesma coisa que havia acontecido antes ali na Nicarágua. Entende? Tudo indica aqui que apenas tomou lugar de quem já estava sentado nele. Entende? E é sobre isso que nós vamos aprofundar nesse episódio. Aí a pergunta fica aqui, e eu quero que vocês respondam aí nos comentários. A Nicarágua, né? A democracia morreu? Conte-me sobre isso. Qual a sua opinião a respeito disso? Eu posso dizer, segundo as afirmações de Daniel Ortega, né, que sim, a democracia lá morreu. Porque na prática a democracia nicaragüense, né, já estava profundamente destruída antes mesmo dessa declaração de Daniel Ortega. Ele apenas veio a público para dizer que não haverá mais eleições, porque não quer, né, passar o poder para a sua oposição. O anúncio de Ortega não é exatamente o começo da ditadura, é a confissão pública de um processo que já estava avançado, entende? Nos bastidores da política em Nicarágua. Mas existe uma precisão muito importante sobre este ponto aqui. Eu estou aqui com as notícias para poder ser fiel àquilo que realmente aconteceu e ao discurso de Daniel Ortega, tá? Até este momento, Ortega anunciou que não haverá mais eleições e o Congresso governista apresentou um plano para o quê? Implementar essa decisão. A mudança ainda precisa ser transformada plenamente em normas e mecanismos institucionais. Portanto, juridicamente, o processo está sendo formalizado. Politicamente, porém, a democracia já estava praticamente sem vida. Aí a pergunta que fica é: onde está
o povo da Nicarágua? Onde está a oposição de Nicarágua? A urna ainda poderia existir no papel, mas uma eleição em que os principais adversários, escute isso, estão presos, exilados, impedidos de concorrer ou privados de cidadania, já não é uma escolha democrática. Entendeu? É apenas um ritual organizado pelo poder para confirmar o seu próprio poder. A democracia, gente, ela não morre somente quando desaparece. Entende? Quando desaparece, por exemplo, a urna, né? Ali para ocorrer uma eleição legítima. Ela morre quando a urna já não pode mudar quem governa. Aí, meu filho, aí é ruína. Aí só ladeira abaixo. Entende? Agora, uma coisa que é muito importante a se comentar, conforme eu falei aqui no início. O cara, ele lutou contra uma dinastia. Entendeu? Para entender essa história, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Eu até fiz um cronograma aqui para não deixar passar nada. Primeiro, durante décadas, a Nicarágua foi governada pela família Somoza, tá? Era uma ditadura hereditária, apoiada por forças militares e marcada pela concentração de riqueza e poder. Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional derrubou esse regime, tá? E Daniel Ortega estava entre os principais líderes daquela grande revolução, entendeu? O discurso era de libertação, entendeu? Justiça social, soberania nacional, fim da opressão. Ortega governou na década de 1980, perdeu as eleições em 90 e voltou ao poder pelo voto em 2007. Desde então, nunca mais deixou ali a presidência. Esse contexto revela uma tragédia política recorrente. Porque, primeiro, o revolucionário afirma: o poder pertence ao povo. Aí depois, nós representamos o povo. Aí mais tarde, quem se opõe a nós se opõe ao povo. E, finalmente, para proteger o povo, precisamos impedir que a oposição chegue ao poder. Gente, o povo deixa de ser o dono da política, o dono da sua escolha, o dono da democracia, entende? Cadê o poder emana do povo, né? Que temos aqui na Constituição, aqui no Brasil, né? Transforma-se em argumento para justificar o governante, entendeu? Algumas revoluções não acabam com o autoritarismo, apenas trocam o uniforme de quem comanda, entendeu? Agora, o ponto de ruptura foi em 2018. Sabe por quê? Olha só, a deteriorização se tornou especialmente visível em 2018. Por quê? Protestos contra reformas no sistema previdenciário cresceram e se transformaram em uma mobilização nacional contra o governo. Olha, a repressão deixou centenas de mortos e milhares de nicaragüenses foram presos ali, perseguidos ou forçados ao exílio. Desde então, o regime fechou meios de comunicação independentes, universidades, organizações civis e instituições religiosas. A partir desse momento, a Nicarágua deixou de viver apenas uma crise política. Passou a viver uma política de eliminação progressiva de qualquer espaço que fosse independente. Gente, aqui é tudo questão das notícias que está repercutindo o mundo inteiro, tá bom? Eu não estou trazendo aqui uma coisa da minha cabeça. É algo, uma notícia que está repercutindo o mundo inteiro e eu estou aqui comentando com vocês aqui no Na Real, porque estamos aqui além da manchete, tá? Sabe por quê? Porque o autoritarismo não quer controlar somente o governo. Ele quer controlar tudo aquilo que poderia limitar o governo. E o que seria? A imprensa, a universidade, as igrejas, a justiça, as organizações sociais, a memória histórica.
até a linguagem usada para descrever a realidade que eles estão vivendo lá hoje. O autoritário não teme apenas quem possui armas, entende? Ele teme quem ainda possui voz. Gente, a eleição de 2021, vamos falar sobre isso. Em 2021, Ortega foi declarado vencedor de mais uma grande eleição. Mas os principais candidatos capazes de enfrentá-lo ali tete a tete, eles foram presos ou impedidos de participar das eleições. Por isso, aquele processo foi amplamente rejeitado como ilegítimo por governos e organizações internacionais. Tá bom? Tem fontes aí, ó, na ABC News, por exemplo, é uma fonte que fala sobre esse acontecimento. Perceba essa diferença aí agora. Como que uma eleição não é democrática, digamos assim, somente porque existem urnas, entende? A eleição ela precisa possuir uma liberdade ao redor de uma urna. Oposição real, imprensa livre, campanha sem perseguição, justiça independente, direito de associação, possibilidade concreta de alternância. Sem isso, a eleição vira um teatro. Existe o cenário, existe o roteiro, existe o público, mas o final foi decidido antes de a peça começar. Qual foi esse sinal? Não existe eleição livre quando o cidadão pode votar, mas o adversário não pode o quê? Concorrer. Como que isso se torna uma eleição, de fato, democrática, digamos assim? Agora, escute isso. A Constituição feita para o casal, né? O Ortega e sua esposa. Em janeiro de 2025, a Assembleia Nacional, dominada pelo governo, aprovou profundas mudanças constitucionais. As reformas transformaram Rosário Murilo, né, esposa de Ortega, em co-presidente, ampliaram o mandato presidencial para 6 anos e fortaleceram ali o controle do executivo sobre outros poderes e sobre meios de comunicação. Ortega e Murilo deixaram de formar apenas um casal no governo. Eles passaram a compor ali uma co-presidência institucionalizada. E isso acabou alimentando acusações de que a Nicarágua está deixando de ser apenas uma ditadura. Pessoal, ela se transformou em uma estrutura dinástica, o que aconteceu lá no passado, que ele mesmo participou daquela revolução, e está acontecendo novamente com essa alternância de poder. Olha que cômico, né? Chega a ser até cômico, de fato, esse caso. Porque ele fez a mesma coisa que a Nicarágua já havia passado há anos atrás. Entendeu? A Constituição, na verdade, que deveria limitar o governante, foi alterada para ampliar o seu poder. Gente, que absurdo! O instrumento criado para proteger a sociedade contra o Estado passou a proteger o Estado contra a sociedade. Gente, quando o governante muda a Constituição para nunca mais ser limitado por ela, a lei deixa de ser freio e se transforma em escudo de poder. Gente, agora o que a filosofia fala a respeito disso? Porque o poder precisa de limites, entende? Montesquieu, né? Ele compreendeu, o filósofo, tá? Montesquieu, eu acho que é assim que é a pronúncia do nome dele. Ele compreendeu que o poder possui uma tendência natural à expansão. Por isso, ele dizia que o poder precisa limitar o próprio poder. Não construímos instituições porque acreditamos que todos os governantes sejam monstros, entende? Nós construímos instituições porque sabemos que nenhum ser humano deve depender apenas da própria virtude para decidir até onde pode ir. Entendeu? John Locke, ele já defendia que a autoridade política nasce do consentimento dos governados.
O governante não é proprietário do Estado. Ele recebe um poder temporário. E aquilo que foi concedido pela sociedade deve, né, poder ser retirado por ela. Quando Ortega decide que a oposição nunca mais poderá governar, ele já não trata o poder como responsabilidade temporária. Ele está tratando como uma prioridade. Na democracia, o governante ocupa a cadeira. Na ditadura, ele começa a acreditar que a cadeira nasce e nasceu com ele. Entendeu? Agora, a sociologia, ela já traz um outro olhar. Nenhuma ditadura é construída sozinha. Escute isso. Nenhum homem constrói uma ditadura sozinho. Ele precisa de juízes que se submetam, parlamentares que obedeçam, militares que executem, funcionários que silenciem, aliados que se beneficiem e cidadãos que comecem a tratar o absurdo como algo normal. Entendeu? Então foi acontecendo isso de forma sutil dentro da própria sociedade. E, infelizmente, ali, o povo, né, da Nicarágua acabou deixando isso acontecer. Max Weber, ele explicou que toda dominação tenta construir legitimidade. Mesmo uma ditadura, né, não diz, por exemplo, somos opressores e queremos dominar vocês. Não, não é desse jeito que eles vão chegar e vão mudar um sistema. Pelo contrário, eles vêm travestido de algo bom para a sociedade. Ele diz o seguinte: estamos protegendo a revolução, estamos preservando a paz, estamos combatendo traidores, estamos defendendo a soberania nacional. O regime precisa fabricar um inimigo permanente. Entendeu? Porque quando existe um inimigo absoluto, qualquer abuso pode ser apresentado como necessário. Forte isso, não é verdade? Ortega justificou o fim das eleições como uma forma de impedir que os opositores exilados retornem ao poder. O autoritário, gente, ele nunca, repita aí comigo, nunca diz que está retirando sua liberdade. Ele diz que está protegendo você de alguém. Entende? A ciência do poder e do medo. Vamos falar sobre isso. A psicologia política, ela mostra que o poder prolongado pode produzir isolamento da realidade. O líder começa a se cercar de pessoas que concordam com ele. A crítica vai desaparecendo, o elogio vira uma linguagem oficial e a ausência de contestação passa a ser interpretada como aprovação popular. Forma-se, então, uma bolha de confirmação, entende? Além disso, regimes autoritários trabalham com o medo. Quando uma população vive permanentemente sob ameaça, tende a buscar respostas simples, líderes fortes e inimigos claramente definidos. O medo reduz a disposição para lidar com essa complexidade. A pessoa ela deixa de perguntar, até de questionar. Este governo é justo? Entende? E passa a perguntar, sabe o quê? Quem poderá me proteger se esse governo cair? É o Chapolin Colorado. Pam, 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 pam. Gente, por favor. Nós não estamos em um mundo de faz de contas. Entende? Precisamos abrir os nossos olhos. É assim que a promessa, né, da estabilidade começa a vencer o desejo da liberdade. O medo ele convence pessoas que são livres a entregarem seus direitos ao homem que promete protegê-las. E você vai confiar? A Bíblia, gente, vamos trazer uma base teológica para esse assunto. A Bíblia ela apresenta uma verdade fundamental para qualquer reflexão política, tá? Nenhum governante é Deus.
política nenhuma, governo nenhum, ideologia nenhuma pode te salvar. A sua esperança deve estar em Deus e não em sistemas humanos. Faraó, gente, ele acreditou que poderia decidir quem viveria e quem morreria. Nabucodonosor construiu uma imagem e exigiu adoração. Herodes aceitou ser exaltado como se a sua voz fosse a voz divina. O Apocalipse, ele apresenta impérios que não desejam apenas uma obediência política, eles desejam lealdade absoluta. Romanos capítulo 13, ele ensina que a autoridade possui uma função. Qual é essa função? Servir a justiça e conter o mal. Mas a autoridade é chamada de serva e não de divindade. Entendeu a lógica? Quando o Estado deixa de proteger o povo e passa a proteger apenas a sua permanência e de seus governantes, ele traz sua finalidade moral. Na visão bíblica, o governante não é dono do povo. Ele prestará contas a Deus pelo modo como tratou o povo. Romanos 13, gente, não autoriza submissão cega. Alguns cristãos usam Romanos capítulo 13 como se todo governo devesse ser obedecido sem nenhum tipo de questionamento. Mas a própria Bíblia rejeita essa leitura. As parteiras hebreias desobedeceram a Faraó. Por isso que surgiu Moisés, que mais tarde libertou o povo do Egito. Entendeu? Daniel continuou orando mesmo quando a lei tentou controlar sua fé. Olha só, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais para morrerem cedo, negaram o pedido de um rei e o decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E foi dessa forma que aconteceu. Entendeu? O rei enlouqueceu. Gente, os apóstolos disseram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Natã confrontou Davi. Elias confrontou Acabe. João Batista confrontou Herodes. A tradição bíblica, ela não coloca o profeta a serviço do palácio. Ela coloca o profeta diante do palácio para lembrar ao rei que ele também será julgado. O cristão, ele respeita sim a autoridade, mas não transforma a autoridade em um ídolo. Agora vamos para o pecado e a democracia. Vamos falar sobre isso. Talvez exista uma ligação mais profunda entre a teologia cristã e a necessidade de limites institucionais. O cristianismo ensina que todos os seres humanos são falíveis, estão sujeitos a falhas. Não apenas nossos inimigos, mas também nossos líderes, nossos partidos, nossos pastores e nós mesmos. Também somos sujeitos a falhas. Se ninguém é moralmente perfeito, ninguém deveria possuir poder absoluto. Entende? Porque existe essa deturpação pecaminosa dentro do ser humano. A separação desses poderes, a liberdade de imprensa e a alternância de governo não existe porque esperamos sempre o pior. Não, não é isso. Eles existem porque reconhecemos que até pessoas bem intencionadas podem ser corrompidas quando ninguém consegue contradizê-las. Entendeu? Quem realmente acredita na realidade do pecado, jamais, escute isso, jamais deveria entregar poder ilimitado ao seu político favorito, ao seu malvado favorito. Entendeu? E aí, a democracia morreu? Então vamos voltar a essa pergunta. A democracia na Nicarágua morreu? Sim. Como realidade política, ela já havia sido sufocada. A declaração de Ortega agora, ele representa algo ainda mais grave. A tentativa de retirar até a aparência eleitoral que restava. Entendeu? O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos,
né, o Volkerturk, condenou a medida e afirmou que o espaço cívico do país está praticamente fechado. Segundo a ONU, pelo menos 46 pessoas continuavam arbitrariamente presas por razões políticas. Os Estados Unidos defenderam maior isolamento internacional do regime. Organizações e analistas também alertam para o avanço de uma sucessão familiar em torno de Rosário Murilo. Mas a lição, tá, que eu quero trazer diante de tudo isso aqui que eu trouxe, deve ser usada apenas contra um lado ideológico. Na verdade, não deve, tá, gente? Deixa eu recapitular aqui. Ela não deve ser usada apenas contra um lado ideológico. Porque o mesmo Daniel Ortega, que ajudou na revolução lá atrás na Nicarágua, é o mesmo que está tentando implantar novamente esse mesmo sistema na Nicarágua. Existiram ditaduras de esquerda, já existiu ditaduras de direita, militares, religiosas, nacionalistas, revolucionárias. O autoritarismo deve ser reconhecido por suas práticas. Quais são as suas práticas? Primeiro, concentração de poder, perseguição política, controle das instituições, censura, culto ao líder e destruição da alternância. Uma ditadura não deixa de ser ditadura porque fala em nome de uma causa que você considera justa. Entendeu? O tirano que pode nascer no revolucionário. Vamos falar sobre isso. Olha só, Daniel Ortega ajudou a derrubar a dinastia do Somoza e hoje é acusado de construir uma nova estrutura familiar de poder ao lado de Rosário Murilo. Essa história só nos ensina que não basta lutar contra um tirano. É preciso lutar contra o tirano que pode nascer dentro de qualquer ser humano quando ele conquista o poder e descobre que não quer mais perdê-lo. É fácil, né, gente, defender eleições quando estamos tentando chegar ao governo? O verdadeiro teste democrático, diante disso, acontece quando existe a possibilidade de sair dele. Entendeu? A Nicarágua não se transformou em uma ditadura em um único discurso, não. A democracia foi sendo desmontada aos poucos. A oposição, ela foi perseguida, as instituições foram submetidas, a sociedade civil foi silenciada. A Constituição foi alterada. Até chegar aí, desse momento em que o governante pode dizer publicamente não haverá mais eleições. E ele falou de uma forma tão fria, tão calma. Entende? E talvez essa seja a mensagem mais importante aqui desse vídeo e do discurso de Ortega. A democracia não morre somente quando os tanques chegam às ruas. Deu para entender, né? O que eu quis dizer a respeito disso. Infelizmente, o povo lá da Nicarágua está passando por essa questão. E aqui no Brasil? Será que nós brasileiros também vamos deixar chegar a este ponto? Gente, a democracia ela morre quando o líder se torna maior do que a própria lei. Entendeu? Quando o partido se torna maior do que o próprio país. Quando discordar passa a ser uma traição, uma fake news. Entendeu? Quando o povo é convencido de que não precisa mais escolher. Toda revolução que não limita os seus líderes, preste atenção nisso, corre o risco de apenas substituir o antigo opressor por um novo. Eu fico por aqui neste triste episódio. A Nicarágua está, de fato, velando a democracia, infelizmente. Ficamos por aqui em mais um Na Real com Silas Fernandes. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque aqui nós vamos além da manchete. Até a próxima. Fui!